seu santo monte, a alegria de toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória. Que a graça e que a paz do Senhor Jesus seja com você, com sua casa. Nós estamos iniciando o culto desta noite, momento de adoração a Deus, momento de ouvirmos também a voz de Deus por meio da palavra, momento de apresentarmos ao Senhor as nossas vidas. E eu quero convidá-lo, aí mesmo onde você se encontra, a curvar a sua cabeça e apresentar-se diante de Deus em oração. Falemos com o Senhor. Bondoso Deus, nosso Pai,
Nós agradecemos ao Senhor que tem sido refúgio para as nossas vidas em todo o tempo. Agradecemos ao Senhor por este momento de adoração e apresentamos ao Senhor agora as nossas vidas, pedindo que o Senhor perdoe os nossos pecados, nos dê corações purificados, assistidos pelo Espírito Santo, para que possamos assim, perdoados e restaurados pelo Senhor, lhe ofertar um culto agradável a Ti. Abençoe, Senhor, a ministração da Tua palavra, de forma que esta palavra fale aos nossos corações. Dá-nos o entendimento espiritual necessário. Dá-nos a disposição de prática e de obediência desta palavra. Nós oramos e suplicamos a bênção do Senhor, em nome de Teu Filho Jesus. Amém. Nós teremos um momento de louvor, nós o convidamos a acompanhar este momento com o espírito de adoração e de culto ofertado ao Senhor. Eu celebrarei, cantando ao Senhor, que só nele me alegrarei. Eu celebrarei, cantando ao Senhor, que só nele me alegrarei. Eu louvo, eu adoro, porque tens me usado. Eu louvo, eu adoro, porque tens me usado. Eu celebrarei, cantando ao Senhor, que só nele me alegrarei. Eu celebrarei, cantando ao Senhor, que só nele me alegrarei. De Judá, Jesus quebrou nossas cadeias e nos libertou. Ele é a rocha da nossa vitória. É nossa força em tempos de fraqueza, uma torre em tempos de guerra. Oh, esperança de Israel. Leão da tribo de Judá, Jesus quebrou nossas cadeias e nos libertou. Ele é a rocha da nossa vitória. É nossa força em tempos de fraqueza, uma torre em tempos de guerra. Oh, esperança de Israel. Vencei os domínios de todos os povos, os reis se dobraram ao Senhor. Venci o trado de vitória, o dia do Senhor chegou. Venci toda a terra, e o nosso rei subiu. Impérios que reconhecem, sua destra reinará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. E os povos verão e virão, a Sião entender sua lei, pois a sua justiça governará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Leão de Judá. A passagem bíblica para a leitura e para a pregação nesta noite se acha no Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículos 1 a 12.
De novo entrou Jesus na sinagoga, estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos. E estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. E disse Jesus ao homem da mão ressequida: vem para o meio. Então lhes perguntou: é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio. Olhando-os ao redor, indignado e condoído com a dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a e a mão lhe foi restaurada. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele, em como lhe tirariam a vida. Retirou-se Jesus com seus discípulos para os lados do mar. Seguia-o da Galileia uma grande multidão, também da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, da além do Jordão e dos arredores de Tiro e Sidom, uma grande multidão. Sabendo quantas coisas Jesus fazia, veio ter com ele. Então recomendou a seus discípulos que sempre lhe tivessem pronto um barquinho por causa da multidão, a fim de não o comprimirem, pois curava muitos, de modo que todos os que padeciam de qualquer enfermidade se arrojavam a ele para o tocar. Também os espíritos imundos, quando o viam, prostravam-se diante dele e exclamavam: tu és o Filho de Deus. Mas Jesus lhes advertia severamente que o não expusessem à publicidade. Nós estamos vivendo mesmo um momento ímpar na história. Isto no que se concerne a acharmos um lugar, um espaço que possa nos oferecer segurança diante da realidade do Covid-19. Como não se trata de uma situação localizada, se trata de uma situação com característica global, nós não achamos em nenhum país, em nenhuma cidade, um lugar onde possamos dizer: aqui este mal não me acometerá. Quando se trata de situações localizadas, as pessoas têm opção de fuga. Se há uma guerra em um país, tem a opção de buscar refúgio em outro país. Se há um momento de fome em uma região, há a opção de buscar alimento em outra região. Se uma catástrofe ocorre em uma localidade, há a opção de buscar tranquilidade e paz em uma outra localidade. Mas quando nós enfrentamos uma realidade com caráter mundial, como esta que nós estamos enfrentando, para onde fugir? Onde achar um espaço que proporcione segurança? Este fato nos permite pensar, nos permite refletir em um outro fato, com características ainda mais delicadas e que geram ainda maiores preocupações. Nós deparamos com uma humanidade que busca um lugar de segurança verdadeira, eterna, neste mundo. Mas acaba sendo uma busca inútil, porque não há nem sequer um lugar neste mundo que possa nos oferecer uma segurança verdadeira, permanente e eterna. E isso nos permite também relembrar com bom grado as palavras do salmista: Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Portanto,
Se no contexto deste mundo não há um espaço, não há um lugar que possa nos oferecer uma segurança verdadeira e eterna, na pessoa do Senhor nosso Deus, nós achamos este lugar e achamos este espaço. Este texto bíblico que nós acabamos de ler nos relata a experiência de algumas pessoas, como aquele homem da mão ressequida, que buscou o Senhor Jesus, encontrando solução para a sua vida na pessoa de Jesus. Mas há também, logo em seguida, um relato a respeito de uma grande multidão que buscou a Jesus, encontrando na pessoa de Jesus tanto o livramento, como também a segurança para as suas vidas. A partir deste texto bíblico, especialmente desse versículo que afirma que a multidão veio ter com Jesus, nós queremos pensar na nossa própria vida. As Escrituras, de uma forma geral, dentro da história da salvação, dentro da apresentação do Evangelho, aponta para a pessoa do Senhor Jesus como a referência de segurança para as nossas vidas. Então, nós, a partir deste texto, queremos deixar um convite. E o convite é este: venha a Jesus. Assim como esta multidão veio ter com Jesus, o convite da palavra de Deus é para que você, criança, é para que você, jovem, é para que você, adolescente, adulto, venha a Jesus. E queremos fazer algumas considerações deste vir a Jesus, destacando primeiramente que se trata de uma decisão com motivação única. Uma decisão com motivação única. As pessoas se reúnem, é claro, não em época de quarentena, em dias normais, as pessoas se aglomeram com fins diversos. Alguns se reúnem em multidão com o fim da diversão, como o caso dos jogos de futebol. Outras vezes a multidão se reúne com fins econômicos, a Exposebu, por exemplo. Mas aqui nós temos um relato de uma multidão que se reuniu com outro fim, com outro objetivo e com outra motivação. Uma notícia especial, uma notícia celestial, motivou e mobilizou aquela multidão. Certamente, uma notícia que não se propagou pelo WhatsApp, não se propagou pelos jornais, pela televisão, mas certamente, dentro das limitações daquela época, das limitações de comunicação, em função do conteúdo desta notícia, por se tratar de uma notícia tão significativa, esta notícia se propagou com intensidade por toda aquela região. As pessoas geralmente dão maior valor, maior ibope, às notícias ruins. Vemos diariamente nos diversos meios de comunicação a ênfase e o tempo que reservam para as notícias ruins. A notícia aqui registrada neste texto bíblico, que levou aquela multidão a se reunir, não foi uma notícia ruim, foi uma notícia boa, uma notícia gloriosa, uma notícia procedente do céu. Os versículos 7 e 8 dizem: retirou Jesus com seus discípulos para os lados do mar, seguia-o da Galileia uma grande multidão, também da Judeia, de Jerusalém, da Idumeia,
da além do Jordão e dos arredores de Tiro, de Sidom, uma grande multidão, sabendo quantas coisas Jesus fazia, veio ter com ele. Esta multidão se reuniu mobilizada por uma notícia especial, por uma notícia grandiosa. Qual a notícia? A notícia que se espalhou pela Galileia, pela Judéia, chegando à região de Tiro, de Sidom. A notícia foi esta: alguém se manifestara entre eles, realizando obras divinas. Uma manifestação divina no meio do povo. E correu entre eles a notícia: Jesus entrou em uma sinagoga em Cafarnaum, como nós vemos no início deste livro de Marcos, ensinou com uma autoridade jamais vista. Este ensino encheu o coração das pessoas. Na ocasião, levantou-se um homem possesso de espírito maligno e o Senhor Jesus expulsou este espírito. Portanto, a manifestação que se dava entre aquelas pessoas, a manifestação divina, é a presença de alguém que confrontou os poderes malignos, que venceu os poderes malignos. Certamente a notícia da cura daquele paralítico em Cafarnaum também correu por aquela região. O Senhor Jesus declarou os pecados daquele paralítico perdoados e lhe ordenou a levantar, tomar o seu leito e andar. Este que se manifestara naquela região trazia consigo o poder de perdoar pecados. Portanto, a sua natureza é divina. Isso correu por aquela região. Uma manifestação divina que confrontava o poder do maligno, uma manifestação divina que perdoava pecados. Certamente corria também um acontecimento mais recente, quando um homem da mão ressequida teve os seus movimentos restaurados pelo poder de Jesus. É interessante que a mão daquele homem estava seca. Mas uma sequidão maior estava presente nos corações dos fariseus, que criticavam a Jesus e não percebia que uma manifestação divina ali estava no meio deles. Então corre a notícia por aquela região: aquele que restaurara a mão daquele homem, certamente é a fonte capaz de restaurar a vida das pessoas, os corações em sequidão. Ele pode regenerar, ele pode trazer uma nova vida. Existe uma necessidade geral no ser humano por Deus, um anseio por Deus, uma falta pela presença de Deus, tanto nas pessoas que afirmam crer, como nas pessoas que afirmam não crer. Todas precisam de Deus, sentem a necessidade de Deus. Barnes, um escritor ateu, pós-moderno, disse o seguinte: eu não creio em Deus. Até aí, tudo normal. Mas em seguida ele diz: eu não creio em Deus, mas eu sinto falta dele. Sinto falta dele. Mesmo aquelas pessoas que afirmam não crer, lá no fundo da alma, de maneira perceptível ou não, possuem falta de Deus, necessitam de Deus. Um filho que sai de casa para trabalhar, para estudar, para casar,
Possivelmente, muitos de vocês já passaram por esta experiência, outros estão passando e outros ainda passarão. Quando o filho se distancia de casa, os pais sentem falta. A saudade bate forte no coração. Mas o filho que também sai de casa sente a falta da casa dos pais. Este sentimento de falta acontece também no relacionamento com Deus. O mundo sente falta de Deus. Quando aquelas pessoas foram informadas, quando a notícia chegou até aqueles lares, de que se manifestara entre eles alguém que era divino e com obras divinas, aquelas pessoas nutriram uma expectativa. A expectativa de terem o sentimento de falta de Deus preenchido e suprido. Por isso essas pessoas foram mobilizadas para irem ter com a pessoa de nosso Senhor Jesus. E espantoso, aqui neste texto bíblico, é que os próprios espíritos malignos reconheceram aquele momento histórico que o mundo estava vivendo. Os próprios espíritos malignos reconheceram que a presença de Deus se manifestara naquele lugar. O versículo 11 diz também: os espíritos imundos, quando viam, prostravam-se diante dele e exclamavam: Tu és o Filho de Deus. Só que, enquanto aquela multidão buscava o Senhor Jesus, motivada por uma única razão, Deus realizava obras no meio deles. Os espíritos malignos reconheceram tratar-se da manifestação de Deus, mas, naturalmente, não creram, ficaram apenas no reconhecimento. Aliás, nós temos aqui a manifestação de Deus entre os homens na pessoa de Jesus, as obras de Deus realizadas entre os homens por meio de Jesus, e nós temos aqui reações diferentes. A reação dos fariseus, uma reação crítica, se opondo a Jesus e ao Evangelho. Estes não desfrutaram da presença e das obras do Senhor. Nós temos aqui a reação dos espíritos malignos que reconheceram que Deus se manifestara no meio deles, mas ficou apenas no reconhecimento. E nós temos aqui a multidão que, reconhecendo que Deus se manifestara entre eles, se aglomeraram na presença de Jesus, buscaram o Senhor Jesus e se renderam aos pés de Jesus. Eu oro a Deus nesta oportunidade para que você não faça coro com os fariseus, ficando à margem e não desfrutando da presença do Senhor. Que você não faça coro com os espíritos malignos que reconhecem quem é Jesus, mas nunca toma uma decisão por Jesus, porque não existe fé em seus corações. Mas que você faça coro com esta multidão e tome a decisão de buscar o Senhor Jesus. Veja que é uma decisão com motivação única. Aquela multidão se reuniu, movida por esta motivação. Deus se manifestara entre eles. Deus se manifestou entre nós na pessoa de Jesus. Por isso nós podemos buscá-lo. Nós podemos ir ter com Jesus, porque Ele não está longe de nós. Mas eu quero considerar aqui também que se trata de uma decisão pessoal e arrojada. Havia ali
dentre aquela multidão na presença de Jesus, alguns que vieram de perto. Outros vieram de uma região próxima, não tão perto. E outros vieram de regiões mais distantes. Mas todos compreendendo que se tratava da presença do Filho de Deus, saíram de suas regiões para irem ter com o Senhor Jesus Cristo. A distância nunca pode ser problema, mesmo sabendo que os nossos pecados nos distanciam e nos separam do Senhor. Mas aquelas pessoas vieram de várias localidades, trazendo seus problemas, trazendo seus conflitos, carregando seus pecados, e todos eles foram acolhidos pelo Senhor Jesus, percorreram aquela distância e se achegaram ao Senhor. Onde você se encontra? Perto de Jesus? Alguns se sentem perto, outros se sentem próximos, outros se sentem distantes. E estão perguntando: como posso me encontrar com Jesus? Como posso me aproximar de Jesus se eu sou humano, Ele é divino? Se eu estou neste mundo e Ele está na glória? Se eu sou pecador e Ele é santo? Há duas verdades que você precisa considerar. Nós podemos buscar a Jesus, nos achegar a Jesus, como aquela multidão. Em primeiro lugar, porque Jesus já veio até nós, deixou a glória e veio a este mundo, se aproximou de nós. Em segundo lugar, é porque o próprio Espírito Santo conduz as nossas vidas neste encontro, nesta busca de nosso Senhor e Salvador Jesus. E quando nós nos empenhamos a nos apresentar a Jesus, a exemplo daquela multidão, precisamos ter a decisão de deixar, de nos colocar aos pés do Senhor, arrojados diante do Senhor. Veja, aquelas pessoas deixaram o trabalho, aquelas pessoas deixaram família, deixaram filhos. Nós podemos imaginar, aquelas pessoas poderiam dizer: é tempo da colheita, nós não podemos ir ter com Jesus. Ou então, aquelas pessoas poderiam dizer: as crianças estão pequenas, nós não podemos deixá-las para ir ter com Jesus. Mas, meus queridos, eles deixaram tudo para irem ter com o Senhor Jesus. E certamente isto não foi um peso para eles. Tamanho o achado de suas vidas e a glória da pessoa que se manifestava entre eles. Deixar o nosso orgulho, o nosso comodismo, o nosso materialismo de achar que podemos encontrar solução para as nossas vidas nos círculos mundanos que estão à nossa volta. O nosso espírito de independência, de achar que podemos conduzir as nossas vidas pela nossa compreensão e pelo nosso poder. Aquela multidão, de maneira pessoal, arrojada, se colocou diante de Jesus, deixando para trás a distância, deixando para trás várias situações e evidenciando renúncia. Eles não pararam nos fariseus, que se levantaram como obstáculo, criticando a Jesus. Não, quando nós compreendemos que temos um Deus que é presente, nós não paramos nos obstáculos, não paramos nas críticas das pessoas,
não paramos nas dificuldades que a vida oferece. Nós compreendemos quão significativo é estarmos com Jesus, e aquela multidão compreendeu isso. Aquela multidão não parou também nos discípulos. É bom nós lembrarmos que lá no início do Evangelho de Marcos, o Senhor Jesus já chamara para si alguns discípulos. Aquela multidão queria mesmo e precisava mesmo era de Jesus. Eles não pararam nos discípulos, eles foram ter com Jesus. De forma arrojada, pessoal, foram ter com Jesus. Nós não podemos parar apenas na igreja, dizer eu já frequento a igreja. Nós precisamos ir ter com Jesus. Nós não podemos parar apenas no louvor da igreja, dizendo eu vou à igreja porque gosto do louvor. Nós precisamos ir ter com Jesus. Nós não podemos parar no pastor, na liderança da igreja. Nós precisamos dizer eu preciso ir ter com Jesus, é dele que eu preciso. Nós não podemos parar na vida contemplativa, a observar a beleza da natureza. Não, nós precisamos dizer, eu quero ir ter com aquele que é criador de tudo isso. E então, nos satisfazermos somente no encontro com o Senhor Jesus. Se você se sente perto, próximo ou longe, a distância não importa quando o Senhor Jesus se coloca entre nós. Se aproxime do Senhor Jesus, venha a Jesus. Ou quem sabe você possa dizer, pastor, eu já tive a minha decisão por Jesus, já professei a minha fé, já fui batizado, mas estou vivendo uma vida espiritualmente fria. Quem sabe estou sendo sufocado pelo mundo, estou alimentando alguns desgostos no meu coração, e tudo isso tem prejudicado a minha vida espiritual. A palavra de Deus é para você, de maneira pessoal, arrojada, venha a Jesus. Estando longe, perto ou próximo, venha a Jesus. Aquela multidão veio a Jesus, motivada por uma única razão: Deus se manifestara entre eles. Aquela multidão veio a Jesus de forma pessoal e arrojada. Mas eu quero considerar finalmente que foi esta uma decisão contemplada pelo Senhor. Deus contemplou a decisão daquela multidão. Deus aprovou a decisão daquela multidão. Há muitos sonhos que nós cultivamos na vida, e até mesmo decisões que nós tomamos, que não vemos estes sonhos serem realizados, e não vemos estas decisões serem contempladas. Algumas pessoas chegam a dizer, maldito o dia que eu disse sim. Maldito o dia que disse sim no casamento. Infelizmente, algumas pessoas se sentem assim. Maldito o dia que fiz aquele negócio, que tomei aquela decisão. E algumas pessoas chegam a dizer, a culpa foi sua, pastor, porque foi o Senhor que nos abençoou. O pastor busca a bênção de Deus, mas as pessoas são responsáveis para responderem a Deus como Deus quer em suas decisões. O Senhor Jesus distingue de uma maneira especial aqueles que vêm a Ele. Isto porque as pessoas que vêm a Jesus estão vindo a Ele, em primeiro lugar, atendendo um chamado dele. É o próprio Senhor Jesus quem chama a cada um de nós para virmos a Ele. E é importante entendermos que este que chama
é o eterno Filho de Deus, glorioso e Senhor de todas as coisas. Nesta decisão contemplada, nós vemos aqui o Senhor Jesus recebendo a todos. O Senhor Jesus não disse: venha em um outro momento, agora eu não posso atendê-lo. Jesus não disse: eu vou te transferir para uma outra pessoa te atender. Jesus não disse: assente-se aqui, aguarde um pouco, depois eu te atendo. Não. Jesus não disse: eu não posso tratar do seu problema. Não, a palavra diz que o Senhor Jesus recebeu, o Senhor Jesus acolheu, o Senhor Jesus deixou uma palavra para cada pessoa, uma ação graciosa para cada pessoa. Quando você se apresenta a Jesus de maneira sincera, em arrependimento e fé, você jamais vai dizer: eu saí da maneira como entrei. Você vai dizer: eu entrei de uma forma e saí de outra. Aquele homem da mão ressequida entrara na sinagoga com a sua mão ressequida e saíra com a sua mão em perfeito movimento. Aquela multidão se apresentou a Jesus em seus conflitos e saiu conhecendo o Deus da paz. Existe um hino que diz: tua fé, Jesus, contemplará. Sim, a verdadeira fé é contemplada por Jesus. Venha a Jesus. A sua decisão certamente será contemplada pelo Mestre. Vir a Jesus é uma decisão com uma única motivação. O que deve nos motivar a vir a Jesus é o fato de se tratar de uma manifestação e de obras de Deus na nossa vida. Vir a Jesus é uma decisão também pessoal e arrojada. Por aqueles que estão perto, longe, distante, não importa como estão, venham a Jesus. E por fim, é uma decisão que é contemplada pelo Senhor, porque o Senhor não nos despede de mãos vazias. Qual é a sua história? Talvez a sua história seja a história de alguém que está em uma fuga inútil por este mundo, buscando um lugar de segurança verdadeira e eterna. Venha para Jesus, porque aí está o lugar de segurança verdadeira e eterna. Ou então você diz: pastor, eu já creio em Jesus. Qual o significado desta mensagem para a minha vida? Nos momentos das provas, dos apuros, muitas pessoas buscam fuga em recursos deste mundo. Quem sabe nestes dias de quarentena, a juventude buscando a fuga nas mídias sociais, quem sabe assaltando a geladeira toda hora. Venha a Jesus. Casais, isso inclusive algumas pesquisas já têm revelado, o aumento de violência doméstica nestes dias. Essa tem sido a fuga de muitas pessoas. Venha para Jesus. Intrigas entre irmãos, crianças se desentendendo. Venha para Jesus. É uma palavra para todos nós. Pessoas mais idosas vivendo uma profunda angústia, vivendo aterrorizadas nesses dias. A palavra de Deus é para você também. Venha para Jesus. Eu quero convidá-lo a curvar a sua cabeça e orar ao Senhor. Ó Pai, graças te damos pela tua presença gloriosa entre nós. Nestes dias de inquietações sociais, de dúvidas, de temores, de insegurança, ó Pai,
Sabemos que existe uma única referência, um único lugar de segurança permanente, verdadeira e eterna, e é Jesus. Conceda, Senhor, a bênção às crianças, jovens, adultos, idosos, de poderem aceitar esta palavra. Venha para Jesus, como fez aquela multidão. Oramos gratos a Ti, Senhor. Abençoa-nos em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor do Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam convosco hoje e para todos sempre. Amém. Amém.